curtir lá, Carlos. Ah, tá indo? Podemos? Opa, então beleza. A gente está aqui agora para conversar com o professor Flávio Caetano da Silva. Ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, professor do cursos de pós-graduação, doutorado e mestrado em educação e professor também do curso de pedagogia. Flávio, a gente queria assim que nesse papo inicial você contasse só um pouquinho da tua trajetória como professor, como que ela começou na educação. Olha, Sérgio, ocorreu o seguinte, eu fui aluno da escola pública praticamente a vida toda, né? E sempre fui visto como o aluno médio. O que é o aluno médio? Ele não é um aluno brilhante, ele não tem as melhores notas da turma, muito menos da escola, mas ele não é também exatamente aquele aluno fracassado, que tira, reprova, etc, etc. Mas não chega a ser aquele aluno brilhante, né? Não, Que lá o não, pessoal, longe disso. na escola atual, ou mesmo esse modelo de escola que a gente tem, acha que o aluno brilhante é aquele que logo se destaca e diz, esse vai dar para isso. Aí, o engraçado é como a escola, ao longo da minha vida de formação escolar, foi me ensinando, através de alguns eufemismos, como é que isso funciona e como é que a gente se enquadra no sistema escolar e no sistema geral de todas as instituições sociais. A gente vai vendo isso quem desenvolveu bem foi a escola, mas não foi só na escola. Por exemplo, o professor, eu entregava um trabalho, alguma coisa, ele escrevia, bom. Eu ia para casa satisfeito, falava, nossa, o cara gostou. Aí ele traduzia em nota, era 6 a nota. Eu falava, ué, eu achava que bom era mais do que 6, mas com o tempo eu entendi o que ele queria dizer. Certo. Bom, no seu caso, quer dizer, é o máximo que você consegue fazer, não é? Então, eu fui percebendo que tinha um jogo meio esquisito, entende? Que eu tinha um lugar para ocupar, que eu tinha uma caixinha dentro da qual eu devia caber. Olha. Eu nunca coube bem dentro das caixinhas, eu acho que foi isso. Desde o ensino médio, eu era meio que o aluno que falava demais ou que criava problema, enfim. Bom, os anos passaram, eu fui para a universidade, comecei um curso de filosofia, não cheguei a terminar, depois eu fui e fiz a pedagogia. Depois Você começou filosofia? Eu comecei a filosofia. Olha. Fiz 1 ano de filosofia. E depois, na vida acadêmica, o tal do ensino superior, eu fiquei me perguntando em que é que ele se diferenciava do que eu tinha recebido antes. Porque tinha muita coisa parecida. Ou seja, eu tinha provas, eu tinha trabalhos para escrever, eu tinha notas, e descobri que ao longo de um certo tempo, até uma certa altura, eu descobri que eu também era um aluno médio. Né? O aluno médio qual que era? Não era o aluno brilhante, aquele que tem a eloquência de alguém que sabe muito, que chega quase a ser um erudito, mas também não era o aluno mais medíocre, eu fui entendendo que o jogo era bem parecido. Olha só. Os anos se passaram e eu caí na educação por acaso. Eu estava fazendo ainda o meu curso superior, um amigo falou assim, viu, tem umas aulas lá na escola, você não quer pegar umas aulas? De lá não saí mais, isso já tem quase 40 anos. E aí eu Então a tua entrada na escola não foi uma coisa planejada, foi completamente programada? Aleatória. Olha o meu pai foi metalúrgico até quase se aposentar, porque a empresa o demitiu faltando 2 anos e meio para acabar. E a minha mãe foi costureira a vida toda, ela está viva ainda, meu pai já não é mais vivo. Então eu sou filho de uma costureira e um metalúrgico. Interessante. Até uma certa altura, a frustração do meu pai era não ter sido metalúrgico. Eu tentei, mas eu achei que tinha alguma coisa que não era para mim naquele setor. Eu só consegui fazer ele se sentir feliz quando eu me formei na universidade a primeira vez,
Aí o sujeito desabou a chorar, dizendo, você é o meu único filho que chegou lá. Falei, bom, daí para frente foi o seguinte, foi pensar o que a educação pode fazer na vida de um sujeito. E de lá para cá, eu dei aula em escolas particulares e públicas muito tempo. Isso na educação básica. Você Na trabalhou educação básica. por quanto tempo na educação Eu básica, mais ou trabalhei na menos? educação básica perto de 30 anos. 30 anos você Perto tem de 30 vivência na anos. educação básica. É. Não chegou a 30, mas está bem perto. Aham, mas interessante isso, né? Mas também fiz uma proeza que, para mim, era uma proeza. Eu dei aula no cursinho sem nunca ter podido fazer o cursinho, porque eu não tinha recurso para pagar cursinho. Olha. Só que quando eu entrei na universidade pública, eu fui chamado para dar aula no cursinho. E dei aula mais de 20 anos em cursinhos pré-vestibulares também. Aprendi muito dando aula. Se tem uma coisa que a escola me ensinou, foi que quando você dá aula, você aprende. Ou você aprende ou você aprende. É verdade. Aí, eu também descobri que na profissão docente, a gente pode, se a gente não se cuidar, a gente pode cair de novo na coisa do mais ou menos, do médio. Você pode ser um professor mais ou menos. E eu fui professor mais ou menos, professor papagaio durante muitos anos. Ficava repetindo o que tinha na apostila, o que tinha no livro didático e tal. Até uma hora que eu cansei dessa brincadeira. Uhum. Que não queria sair da educação, queria continuar. Era o meu ganha-pão, sustentava a família, mas eu estava insatisfeito com a escola que eu estava oferecendo para os outros, que foi a mesma escola que foi oferecida para mim. Passaram os anos, eu fui avançando na carreira, fiz mestrado, fiz doutorado, conquistei uma vaga no ensino tudo público. Isso no campo da educação, seu mestrado, seu doutorado? Mestrado em educação, doutorado em educação, e fiz um estágio pós-doutoral também na educação. E todos eles na UFSCar ou você fez em outra? Não, eu fiz o mestrado, porque eu fiz a graduação em pedagogia, numa escola pública, fiz uma graduação em geografia numa escola particular, aí eu fui para o mestrado em educação numa escola pública, numa universidade, e o doutorado numa outra universidade. Olha que interessante. E aí eu prestei um concurso da escola onde eu trabalho hoje e estou lá há 15 anos e pouco. Depois, quer dizer, de 30 anos, podemos dizer 30 anos, quase 3 décadas na educação básica, passando pela escola pública, pela rede privada de ensino, sim, mas construindo todo esse caminho, você chegou à universidade. E aí, Flávio, quando você chega na universidade, que você traz essa bagagem da escola, como você mesmo diz, a escola mesma. Queria agora que você, então, apresentasse para nós, esmiuçasse um pouquinho aí para nós, qual é esse teu projeto da escola outra, e diferenciasse ela dentro dessa construção que você vivenciou de quase 3 décadas numa mesma escola. Ok. Ocorre o seguinte, Sérgio, isso que eu vou falar vai atrapalhar o barulho? Isso que eu vou falar vai soar como um clichê. E eu vou admitir, é um clichê, mas eu estou satisfeito com ele por enquanto. É dizer o seguinte, eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim. Saí da escola básica, mas a escola básica não saiu de mim. Quando eu me tornei professor na universidade, formando professores para a escola básica, eu comecei a me perguntar, que contribuição você vai dar para o camarada que está na sua sala de aula não virar o professor que eu chamo hoje de professor mesmo, o professor da informação. Sabe aquele que vai à sala de aula dar informações para os alunos. Cheguei à seguinte conclusão, de uns 5 anos para cá. Fui pesquisar, na verdade, e cheguei à seguinte conclusão. Se for para a gente trabalhar do ponto de vista da informação, não manda o aluno para a escola, não. Manda ele para o Google. Tem muito mais, é mais atraente, ele gosta mais, ele procura o que ele quer, ele absorve o que ele quer. Nesse ponto, a escola mesma já morreu. E o professor da informação também, só esqueceram de avisar ele. Né? Verdade. Então, eu comecei a construir uma possibilidade outra.
é o seguinte, se eu estou insatisfeito com a escola A, eu tento mudar e vou para a escola B. Se eu também não estiver satisfeito, eu vou para a escola C, para a escola D, para a escola E. Talvez eu encontre uma escola em que eu me satisfaça. Mas pode ser que eu carregue de uma escola para outra uma sensação de que é tudo a mesma. Tudo a mesma coisa, que nada muda, né? Eu tenho que dar notas, eu tenho que dar provas, eu tenho que dar faltas, eu tenho uma estrutura toda pensada para eu trabalhar. Então eu comecei a dizer, é possível escapar desse esquema? É possível não trabalhar numa outra escola, mas produzir na escola que eu trabalho, uma escola outra? Vem daí a ideia. E Flávio, antes de você entrar na escola outra, e a gente entender essa alma dessa ideia da escola outra, na escola mesma, a gente pode dizer que a criatividade, ela é bloqueada, tolhida, tanto de professores quanto de alunos, e aí ela vira uma escola simplesmente programática, que é só para cumprir as etapas do processo do sistema educacional, onde você classifica alunos e professores por notas? Vamos começar pensando na pergunta para tentar responder. Isso eu aprendi na filosofia, viu? Quando você não tiver muita certeza da resposta, responda com uma pergunta. A ideia é assim, olha, existe criatividade sem liberdade? Por que eu estou fazendo a pergunta? Porque todo mundo, de alto a baixo, do aluninho que acabou de entrar na educação infantil, ao Ministério da Educação, todo mundo fala em criatividade. E se tem um camarada que é criativo nesse mundo, é professor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, cara. Porque, olha, perfeito. Trabalhar com o saber e viver com o salário que ele ganha tem que ser muito criativo, né? Vamos começar por aí. Mas, verdade, independente da questão do salário, vamos dizer assim, a criatividade virou um lugar comum. Todo mundo, em qualquer curso, vai falar para o sujeito, você tem que ser criativo. Ser criativo, verdade. Você tem que ser crítico, você tem que ser proativo. No entanto, sobretudo quando a gente vai para a educação superior, isso na educação básica você vai perceber que tem um efeito desastroso, mas na educação superior, o sujeito ele é muito bem-vindo se ele for criativo, crítico, desde que ele não critique a aula do professor e não seja criativo a ponto de oferecer uma outra alternativa de processo de avaliação. Uhum. Fora isso, ele pode ser bastante criativo. Você entende o que eu quero dizer quando eu fiz a pergunta? Criatividade num lado e liberdade do outro. Eu parto do pressuposto que não existe criatividade que vale a pena sem liberdade. Correto. E vice-versa. O sujeito livre é um sujeito criativo. Mas o sujeito criativo, ele é um sujeito livre. Então, a questão que me move é justamente pensar as possibilidades do professor, do diretor de escola, do coordenador pedagógico, mas também da merendeira, da faxineira, do porteiro, seja lá de quem for, para pensar o que é que o aluno sabe. Ele não chega a zero na escola. Quer dizer, toda a comunidade escolar está inserida nesse processo de formação do indivíduo que está chegando à escola. Por que nós, professores, docentes, por que nós temos dificuldade de chamar de educadora a merendeira? Sim. Ah, não, ela não está ensinando. Não está ensinando como, cara? Uhum. Presta atenção. Ela pensa enquanto cozinha, ela conversa com as crianças, ela ensina o que é melhor para comer, o que não é, o que fazer, enfim. É uma educadora. Sim. Entende? Sim. Fora o fato de que entre elas tem algumas, às vezes, até que fez um curso superior, particular, com muito custo, e um dia ela sonha em ser professora. Cara, ela tem alma de educadora. Poxa, é verdade. Né? Mas são aquelas pessoas que eu ouvi isso de uma faxineira uma vez. Ela disse assim, Flávio, sabe o que é? Nós somos invisíveis dentro da escola. Olha só. Cara, aquilo foi uma tijolada na canela minha. Eu falei, mas que
coisa, como assim invisível? Não, a escola existe para os professores, para a coordenação pedagógica, para o diretor, para o sistema. Nós somos invisíveis. Os outros funcionários Não existem. não existem. Entende? Aquilo me incomodou barbaramente, Sérgio. Então, eu concebi um projeto em que a escola é pensada numa outra perspectiva. Inclusive, a ideia de estrutura da escola. O que eu vou dizer aqui, parte ainda está no nível do sonho. Parte nós estamos colocando em prática. Qual é a parte do sonho? Uma escola onde o tempo escolar é outro. A professora A e a professora B trabalham juntas, uma do lado da outra, na verdade, não juntas. Uma ao lado na classe A, outra na classe B. Se elas juntarem e trabalharem junto um tema, um projeto, uma atividade qualquer, e para isso usar o tempo que era de uma aula para uma, enquanto a outra dava a aula dela, elas terão 2 aulas. Certo. Pode refazer o tempo da aula? Desde que você cumpra o que está determinado no sistema escolar, pode. Então, não pode. Eu não posso fazer outro tempo. Olha só, entende? Por que não? E aí você vai introjetando na veia adentro do professor, não pode, ele vai se enquadrando no sistema. Você pode ser bem criativo, mas desde que você não saia da caixinha. Não saia do script, Pinta a caixinha. Do que está definido ali pelo sistema. Você desenha na caixinha, você põe até uma janela para dizer que tem uma janela na caixinha, mas você não sai da caixa. Eu estou propondo uma outra coisa. Não é para sair da caixa. Não existem caixas. Nós criamos as caixas. Então, na minha ideia, se você parar para pensar e dizer, não tem caixa, não tem caixa, você não se encaixa. Então, quer dizer que dentro de uma escola, que a gente tem uma escola mesma, como você está chamando, né, didaticamente está aqui apresentando para nós, nós podemos modificar essa escola mesmo, não precisamos derrubar ela, mas criar uma nova alma, e aí sim ser uma outra escola. É isso que você está dizendo aqui para nós, assim, trocando em miúdos. Então para ser a escola outra não pode ter a parede e a sala de aula. Não, pode, qual é o problema? Se você vai fazer dança dentro da sala, se você vai tirar uma soneca porque os alunos estão todos com sono, se você vai ensinar física quântica ou não, é uma outra questão. Se você quer fazer isso dentro da sala de aula, fora da sala de aula, no pátio, na escola, no jardim, no entorno da escola, por que não? A grande questão é a seguinte, dá para fazer de uma maneira diferente para que a gente consiga fazer sentido para o aluno que está sendo proposto? E não é eu que vou dar o sentido a ele. Sim. Sentido não anda sozinho, só tem sentido quando tem desejo. Desejo de quê? De saber. Pergunta para o aluno que vai mal em matemática, cara, você sabe andar de bicicleta? Sei. Nossa, então ele aprendeu, né? Se ele aprendeu a andar de bicicleta, ele aprende matemática. Perfeito. Ele aprende física quântica. Então, a questão é que nós temos algumas coisas bem engessadas na escola mesma. Eu tenho uma maneira de conceber o aluno, o próprio professor, sim, o diretor da escola, o pai do aluno, né? De tal forma que eu trabalho dentro dessa perspectiva e não consigo escapar dela. Se o aluno não se encaixa, é o aluno que tem um problema. Legal. E assim, professor, como é que funciona aí dentro daquilo que você está trabalhando desse projeto Escola Outra? Como é que é a dinâmica desse projeto e como que é a adesão, por exemplo, de escolas, vou até pensar aqui como a nossa, que é uma escola pública na região da Baixada Fluminense, né? Você vem de uma outra área, você está vindo do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo. Né? Como é que funciona isso? Por exemplo, se nossa escola, que está aqui na Baixada Fluminense, quiser aderir a esse movimento, a essa reflexão, como é que nós, quanto escola, podemos nos aproximar dessa ideia? É o seguinte, Sérgio, eu digo sempre por onde eu tenho passado e onde eu estou falando da Escola Outra,
que eu não tenho uma escola ou outra enfiada dentro da manga. Certo. Aí eu chego aqui na Baixada, no CIEP 175, gente, ó, para tudo, agora eu vou dizer como é que faz escola. Não, esquece. Perfeito. Esquece, isso não existe. Quem estiver tentando fazer isso, você desconfia, porque está vendendo um kit. Eu não estou vendendo kit nenhum. O que eu estou dizendo é o seguinte. São os pacotinhos, né? Os pacotinhos. E isso já tem muita Tem empresa bastante. privada, Tem, do se setor aproveita. privado, que Isso. tenta ganhar dinheiro da escola pública dessa forma. Né? Certamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, só tem possibilidade de nascer uma escola mesma por dentro da escola. O que eu tenho para oferecer é um debate teórico, e hoje ele está sendo revisitado pela prática de duas escolas lá do município de Hortolândia, perto de Campinas, no interior de São Paulo, uma EMEI e uma EMF, onde o projeto está sendo levado. Porque elas resolveram dizer, então, vamos ver se essa teoria funciona na prática. Oh, que legal. Então vocês estão concebendo a escola concebendo única, essas ideias, trocando ideias com o chão da escola, indo lá, dialogando, e dialoga só com professores, com a equipe pedagógica, como é que é esse Vou responder agora a sua pergunta, é por adesão. Primeiro que não existe esse negócio do diretor chegar na escola, gente, agora nós vamos aderir 100% ao projeto Escola Outra. Esquece. Não funciona assim. O meu convite, primeira coisa é isso, é um convite à escola. Você quer pensar de uma forma diferente para ver se faz sentido? Para os alunos, para o professor, para a merendeira, para o pai do aluno, para aquela vozinha que é analfabeta e o aluno vive só com ela, porque ele já não está com o pai e com a mãe, mas enfim, é para isso. Mas é por convite, e convite a gente supõe uma adesão. Disse aqui para o professor Nelson, que está na direção dessa escola, convide as pessoas, conta mais ou menos o que é. Se ele tiver curiosidade, ele pode vir fazer uma conversa com a gente, dizendo, eu quero saber o que é. Então, é assim, olha, dá para fazer nascer uma outra escola dentro dessa que você está? Inclusive, se um único professor falar, eu estou a fim de aderir à proposta, ele vai realizar atividades e saberes na perspectiva da escola outra, dentro da aula dele. Sem problema. Não precisa a escola inteira dele, não existe isso. Esse negócio de 100% só tem na estatística. Na realidade é diferente. Então, como é que funciona na prática? Eu convido a escola, o diretor convida a equipe, mas vamos considerar o seguinte, convidar é convidar todo mundo, não é só o professor. É convidar para valer, inclusive alunos. Legal. Entende? E não, desde que idade? Desde a idade que ele estiver conseguindo pensar. E deixa eu falar uma coisa aqui que eu já disse hoje de manhã. Crianças recém-nascidas pensam. Você falou, verdade. Eu não sei que jeito que ele pensa direito, mas que ele pensa. Né? Então, é por adesão, mas é por adesão dentro de um projeto de extensão em que o sujeito que está dentro da escola pública, eu quero assinalar, não tenho nada contra a escola particular, mas nesse momento o projeto está voltado só para a escola pública. Perfeito. É por adesão. Aí eu quero participar. Então ele vem para dentro do projeto, eu vou inscrevê-lo no projeto. Nós vamos certificar pela UFSCar um curso de aperfeiçoamento de 180 horas e ele vai desenvolver atividades da escola outra, da onde ele está. Legal. Inclusive, se ele não está dentro da escola, mas trabalha, por exemplo, na Secretaria de Educação, ele pode participar também, não tem problema. Ele vai desenvolver dentro do setor que ele está. Vai desenvolver o quê? Atividades, debates, problematizações na perspectiva da teoria da relação com o saber, do professor Bernard Chalot, e na teoria das histórias de vida como processo de formação, na perspectiva do Pierre Dominicet, da Delohry e outros autores com os quais eu trabalho. Então, tem teoria, tem estudo, mas tem a busca de fazer sentido na prática das pessoas. Então, tem um grupo, está se configurando, aí tem um curso de extensão, né, que você está chamando, que aí qualquer um pode fazer essa adesão, sendo professor da escola pública ou servidor não docente, né, que tenha essa intencionalidade. E como é que vocês pensam também assim, além desse curso, tem papos
num coletivo maior? Sim, tem um debate. Para poder avaliar os passos? Nós trabalhamos na perspectiva de assembleia da Escola Outra. Eu tenho lá um grupo de pessoas interessadas que aderiram ao projeto. Certo. A gente faz algumas reuniões virtuais. Nessas reuniões nós decidimos, nós debatemos teoricamente, nós tomamos decisões de que atividades vamos fazer, enfim. E a ideia é construir uma perspectiva de trabalho que é híbrido, que é parte online e parte presencial. Na parte online, nós fazemos esses debates, fazemos aula, fazemos atividades online. Certo. Na parte prática, cada participante desenvolve aonde ele está. Entendi. E socializa com a gente depois, problematizando, ouvindo sugestões, trazendo questões, enfim. A Escola Outra tem essa perspectiva híbrida aí. E aí tem uma intenção, assim, para a gente ir tentando fechar aqui, mas tem uma intenção de ampliar a nível nacional com outras escolas, com outros grupos. Sim. Você falou do Bernard Charlot, né? Que Sim. é um dos teóricos, e o Bernard Charlot ele discute Educação ou Barbárie. Exato, né? é o último livro dele que ele lançou, eu cheguei a ler também, e a gente está vivendo esse tempo, né? De a gente questionar quais são, na verdade, os projetos de educação que perpassam pelo projeto de sociedade. Então, a ideia da Escola Outra é construir essa possibilidade de uma escola onde haja vida, porque, conforme você fala, pulsa, né? Formado Exato. por pessoas, desde a merendeira, o servente, o aluno, o pessoal de secretaria, equipe pedagógica, quer dizer, toda a comunidade escolar inserida nessa construção. Então, assim, há uma possibilidade disso ampliar-se para outros estados, outras regiões? Sim, hoje nós estamos dentro de um projeto que tem adesão de gente de 5 municípios lá no interior do estado de São Paulo. Todos em São Paulo? Mas já tem gente que participa do projeto que é de Minas, Olha. Que é do Maranhão, que são de outros estados. Tem gente no Sul. E também tem um pessoal com o qual eu estou dialogando atualmente, que está em outros países também, numa perspectiva de escola alternativa. Tem um pessoal em Montreal, na verdade no Quebec, né? Na província do Quebec, mas em particular em Montreal. Tem um pessoal na Bélgica, um pessoal na França, discutindo a possibilidade, então, de se pensar nessa perspectiva alternativa. E não apenas no sentido de metodologias ativas. Todo respeito à discussão das teorias das metodologias ativas, Sim. Mas a nossa perspectiva é metodologia ativa para qual escola? Para a escola mesma ou para a escola outra? Perfeito. Então, assim, professor Flávio, para a gente poder encerrar aqui esse nosso papo, né, que eu acho que também vai servir como material para a gente poder discutir com os outros professores da comunidade, agora corrigindo aqui, não só professores, mas professores e funcionários da comunidade escolar do CEP 175. Assim, eu queria que você aproveitasse esse momento para deixar aí um alô para o pessoal do 175, um convite, na verdade, para pensar junto essa proposta Escola Outra, e qual foi a sua impressão ao estar com a gente no 10º Seminário de Educação do CEP 175, de práticas pedagógicas nesses 10 anos, e a sua impressão ao visitar o nosso espaço, que é a Escola Pública aqui em São João de Meriti. O Sérgio, desde o momento da minha chegada à escola, eu senti que a escola pulsa, ela tem um pulso. E eu desenvolvi essa percepção nesses anos de escola e de trabalho com a escola básica em particular, porque você é recebido de uma determinada maneira, as pessoas te olham de uma determinada maneira, as pessoas se apresentam de uma determinada maneira, e o que eu senti aqui, eu já imaginava, mas não dava para prever a intensidade. Tem uma escola vibrante aqui, tem uma escola viva, mas também eu senti que tem uma escola se perguntando para onde a gente vai. Opa, não é a única, né? Não, tem outras. Depois da pandemia, muita gente está se perguntando assim, infelizmente que está se perguntando isso. Isso. Eu tenho uma proposta, não tenho a resposta, mas eu tenho uma proposta. Não vamos voltar a dizer
Aí eu queria reabrir a escola que fechou lá em março de 2020. Eu tenho uma má notícia para te dar. Aquela escola nunca mais vai abrir. Aquela escola morreu. Por quê? Porque a escola é a vida, não é a parede, não é o computador, não é a lousa, mesmo se ela for digital, isso não é a escola. A escola são as pessoas. As pessoas estão entristecidas, mutiladas pela pandemia, perderam muitos entes queridos, mas ganhamos a oportunidade de pensar uma escola a outra nesse momento. Talvez seja uma hora, um momento adequado para a gente perguntar, só fazer uma pergunta que tem uma palavra só, Sérgio. Caro professor, caro servidor aqui, não docente da Escola 175, eu tenho para te perguntar se você topa pensar a partir de uma pergunta que é uma palavra só. Será? Será que dá para fazer de outro jeito? Será que dá para ser um professor outro? Será que dá para pensar um currículo outro? Será que dá para pensar uma avaliação outro? Será que dá para fazer o CIEP 175 outro? É só essa a minha pergunta. Poxa, tomara. Ô, Flávio, muito obrigado, professor, por esse papo, e que a gente tenha outros e outros papos, que a gente amplie ainda mais a nossa conversa, né? Porque vai ser muito importante para a gente. Assim, e eu espero que a gente, quanto CIEP, quanto professores da escola pública, possamos aqui sempre estar dispostos a fazer isso, a pensar, repensar a nossa prática, dialogar e a buscar a construção coletiva de uma escola onde é possível, que seja uma escola ou outra, mas que seja uma escola, como você tanto enfatizou aqui, que é importante, que pulsa, que é viva, né, que tem pessoas querendo construir uma sociedade diferente. Muito obrigado aí pelo papo, um grande abraço e espero que a gente converse mais. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui e de dividir com vocês essas maluquices todas, mas que de perto ninguém é normal, né? Então tá bom. Tá certo, valeu, Flávio, obrigado. Bom, Carlos.